Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma clara e objetiva como analisar uma empresa. Lembrando que a gente vai olhar os indicadores fundamentalistas, certo? 5 indicadores que você vai olhar justamente para entender se é uma empresa interessante ou se você precisa aprofundar mais estudos ou não. Me chamo Diego, seja muito bem-vindo ao meu canal e bora pro vídeo. Bom, já estamos aqui com o site aberto, né, que é o Fundamentos, iremos utilizar uma empresa chamada Vibra. O código dessa empresa, VBBR3, bem simples. Clica aqui e bota um exibir, certo? Nesse vídeo, como a gente vai mostrar aqui 5 indicadores, na minha opinião, dos principais, né? Assim, de uma forma bem clara e objetiva para você poder analisar uma empresa. A gente não vai se ater a todos os indicadores fundamentalistas aqui, o que cada um lê, igual a gente faz nos outros vídeos. Eu vou ser mais objetivo nesse vídeo. Então, justamente utilizando aqui a Vibra VBBR3, que agora também englobou aí, ela sofreu uma reformulação aí, né? E ela está agora também no setor de energia, né, de uma forma geral, além do petróleo, gás e biocombustível, o setor de energia de uma forma geral. Mas isso daí é papo para um outro vídeo. Um dos principais indicadores, né, e esse seria o primeiro para você estar olhando, é justamente esse aqui, o PL, que é o preço sobre o lucro. Isso aqui indica o quanto, né, digamos assim, o número de anos, quantos anos levaria, se você for ler aqui, você vai ver essa descrição, mas seria o quantos anos levaria para você reaver seu dinheiro de volta através do lucro da empresa comprando uma ação, né? Então levaria aí 15 anos. Normalmente a gente utiliza aí valores, ou eu gosto, eu acho interessante, valores abaixo de 10 e maiores aí do que 3, 4, eu acho interessante. Então tá aí 15,43 é o da Vibra. Né? Olhando um pouco mais ao lado agora, a gente vê o LPA, que é o lucro por ação. Isso daqui, o lucro por ação, como o próprio nome já diz, é bem simples de interpretar. Quanto maior, melhor, principalmente acima do 1. Então, você coloca aqui, ó, você vê o lucro por ação 1,11. Quando você compra uma ação, você tem aí esse tipo de retorno. Primeiro indicador que a gente falou é o PL. Segundo indicador, primeiro indicador aqui, PL. Segundo indicador foi o lucro por ação. Mais alto, melhor. Não tem muito o que interpretar esse valor. Quanto mais alto esse valor, quer dizer que seu lucro por cada ação, digamos assim, é o mais alto possível, né? Então não tem muito o que interpretar isso não. Ele está 1,11, também é um valor interessante. Eu gosto de valores ali acima de 1 pelo menos, né? Seria interessante. Mas dependendo de outros indicadores, você pode encontrar aí um 0,7 também. Não seria tão ruim. Depende da empresa também, você precisa olhar isso. Olhando aqui um pouquinho mais abaixo do lucro por ação, nós temos o LPA, ou o LPA não, desculpa, o VPA, valor patrimonial por ação. Isso significa o valor do patrimônio líquido dividido pelo número total de ações. E aí, 10,90. Isso aqui também é uma margem interessante para você comparar isso com a cotação. Está um pouquinho acima, como você pode ver, 17,13 e o valor patrimonial por ação está 10,90. Então ela tem dado uma subidinha legal aí, a ação ela está se valorizando, né? É um pouco mais aqui olhando para esse lado agora esquerdo, já foram 3 indicadores, lembrando que é o PL, o LPA e o VPA, certo? Então já foram 3 indicadores. Temos agora o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento.
Então, quando você realiza aí a compra das ações, você tem um retorno sobre o investimento de 10,2%, o que é bem interessante também. E aí, ó, mais uma vez, lendo aqui, retorno sobre o patrimônio líquido, né, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, isso daqui, valor positivo, é interessante para a gente ficar atento. Beleza? Show de bola. Então a gente já tem aqui PL, LPA, VPA e o ROI. Terceiro indicador que eu gosto de olhar é preço sobre o valor patrimonial, que é esse daqui, ó. Então a gente já falou de dois, PL, LPA, preço sobre valor patrimonial, que basicamente significa o quanto o mercado está disposto a pagar pela empresa. A Vibra ela sofreu uma reformulação aí, agora ela está trabalhando também com energia, né? Então, além de petróleo, gás e biocombustível, né? Que essa é uma informação que está desatualizada aqui, certo? Ela sofreu um rebrand, né? Que seria uma reformulação aí de marca, e agora ela trabalha também com energia. Beleza, show de bola. PL, lucro por ação e preço sobre valor patrimonial. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu gosto de olhar também o ROI, o retorno sobre investimento acima de 10%. Eu acho bem interessante, mas valores positivos são interessantes para o ROI, certo? Mas acima de 10% é melhor ainda. Indo agora para a parte aqui em gráfico, ó, balanço patrimonial. O que você vai olhar aqui ao acessar essa área no site da Fundamentos? Você vai olhar a dívida líquida, é importante você olhar isso daqui, e vai olhar o patrimônio líquido. Qual é a leitura que você tem que fazer? O patrimônio líquido ele está crescendo? Sim. Você vê aumento? Sim. Então o patrimônio líquido está aumentando. A dívida líquida está aumentando também? Sim. A gente vê aqui a dívida líquida aumentando, certo? Que é a dívida bruta, aqui ó, né? Tá vendo aqui ó? São esses dois valores, né? Subtraídos, né? E aí a gente tem a dívida líquida. Mas perceba que ele vem aumentando, o patrimônio líquido também, isso pode ser aquisições da empresa, né? Ela pode estar crescendo, ou pode, por exemplo, passou agora pelo momento do rebrand lá, né? Então isso daqui pode ter sido aumentado sim por conta disso, vale a pena salientar. Então isso aqui, só isso daqui não mostra muita coisa, mas é um indicador interessante para você entender se a empresa ela tem uma dívida líquida que vem aqui para o âmbito negativo, né? Que aí é uma empresa a melhor ideia possível, digamos assim, seria a melhor cenário possível, né? A dívida líquida dela é negativa, então ela não, basicamente não tem dívida líquida. Ou dessa forma, que ela aumenta, aqui também aumenta, né? Isso um acaba convalidando aqui o outro, isso não seria só algo ruim, mas a gente percebe que agora ela deu uma queda, né? Apontando aqui para baixo. Então deu uma leve diminuída aí na sua dívida líquida. Isso pode mostrar que a empresa, pelo menos depois do rebrand, está tentando aí se sobressair, né, e ter mais lucro e poder ser uma empresa mais produtiva a longo prazo. Segundo item que a gente vai olhar é o demonstrativo de resultados. Você vai vir aqui, se você quiser olhar a receita líquida, isso também é interessante, você vê a receita da empresa crescendo, né? Então a empresa está tendo uma receita positiva, interessante ao longo do tempo. E aqui embaixo, né, tem o resultado financeiro, e aqui embaixo você vai ver aí o lucro líquido, né? Isso aqui é muito importante. Por quê? Justamente porque a gente utiliza o PL, utiliza o VPA, PVP. Eu gosto de olhar a dívida líquida e o patrimônio líquido, que aí eu coloco tudo em uma categoria, então seriam 4 itens que a gente estaria analisando. E agora o lucro líquido. Na minha opinião, esses indicadores, esses 5 indicadores, são um dos principais aí para você pelo menos entender se a empresa tá tendo lucro, tá tendo bons resultados ou não. Não necessariamente ela vai te dar bons rendimentos, né? Ou bons resultados. Você
mas mostra se a empresa pelo menos é uma empresa lucrativa ou não. Essa é a ideia. E o lucro líquido ele justamente vai mostrar isso daqui, ó. Você percebe que a empresa, ela não tem, apesar dessa barrinha aqui, ela não tem ao longo dos anos um gráfico aqui no âmbito negativo, né? No eixo negativo. Então isso mostra que a empresa ao longo dos anos tem sim um certo lucro líquido, independente se é baixo, se é alto. Na minha opinião, não é tão alto, mas ela tem sim um lucro líquido. Então, para longo prazo, depois desse rebrand, pode ser que ela seja interessante. Mais para frente eu vou trazer um vídeo analisando aí os indicadores novamente dessa empresa. Aí a gente vai usar o Status Invest para poder olhar, que eu acho que lá é mais atualizado. E também vamos olhar a parte gráfica da Vibra, né? Justamente para entender se está valendo a pena aí ou não. E aí, ó, o lucro líquido, âmbito positivo, sim, vale a pena você dar o match aí nos seus 5 itens. Se você colocar aqui no trimestre, você consegue entender, ó, que sim, ela mora aí no eixo positivo e isso é importante para uma empresa. Então, nesse vídeo, nós analisamos, eu mostrei aí 5 itens para você olhar de forma bem clara e objetiva, superficial também, de uma certa forma, para você entender se ali vale a pena ou não, se aquela empresa está interessante ou não. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, é importante, deixa aí nos comentários sua opinião sobre Vibra. Pessoas que assistem um vídeo aqui no canal não são inscritos, né? Então se inscreve aí para ajudar no nosso crescimento. Tamo junto, valeu, falou e até a próxima.